Glória a Deus, aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 3, o último capítulo da segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Vamos ler. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo, porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste atenção ou preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Este é o finalmente do apóstolo nesta carta. Finalmente, ou seja, concluindo. Como que Paulo conclui uma carta a uma igreja que ele não pôde visitar depois que ele começou aquele trabalho, que durante 3 semanas apenas, lá em Atos 17, diz que eles ficaram em Tessalônica e essa igreja nasceu debaixo de muita perseguição. Prenderam Jason e os discípulos colocaram Paulo e Silas para fora. Olha, vão para outra cidade. Graças a Deus, eles foram para Bereia, foram pregar o evangelho. Mas como que Paulo conclui essa carta? Primeiro, pedindo oração. Capítulo 3, ele diz: ore por nós. Isso é muito importante, irmãos, porque quando Paulo pede oração, ele está mostrando a importância da oração para ele, a importância da oração no propósito de Deus, a importância de termos parceiros de oração, crermos no poder de Deus através da oração. Então ele diz: ore por nós. É muito interessante. Versículo 1, orai por nós. E qual é o propósito da oração? Ore para que a palavra seja propagada. Essa palavra no grego significa que ela corra livremente e rapidamente. Ou seja, Paulo está dizendo: assim como o evangelho chegou a vocês, orem por nós para que ele continue se expandindo e chegando a todas as nações da terra. Quando Paulo pede oração, ele está mostrando aqui que o avanço do reino, o avanço do evangelho é através da oração. Não é uma capacidade humana, não é o intelecto humano, mas é o poder do Espírito Santo através da palavra alcançando vidas, famílias, cidades e nações. Ele pede oração. E aí você pede oração? É uma atitude de crer em Deus, mas também de reconhecer
o corpo de Cristo, como provisão de Deus para orarmos uns pelos outros. Mas o propósito qual é de Paulo? É simplesmente o reino de Deus, não coisas materiais ou vaidades pessoais, ou é apenas para agradar a si mesmo. Ele também ora por livramentos, ele pede, Ele pede, ore também para que sejamos livres de homens perversos e maus. Ou seja, Paulo não negligencia a guerra espiritual e até mesmo as resistências naturais que ele enfrenta. Ele pede para orar por esses livramentos, ele reconhece a importância da oração e o poder da oração para ele lidar com as circunstâncias adversas. Em segundo lugar, Paulo também conclui a carta, primeiro pedindo oração. Em segundo lugar, ele conclui a carta orando. Você percebe no versículo de número 5, que Paulo está aqui abençoando esta igreja. No versículo 5 ele diz, ora o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Uma súplica que ele faz a esta igreja, para essa igreja, ou por esta igreja, ele diz que o Senhor continue os fazendo crescer, o coração de vocês sendo cheio do amor de Deus e da constância. Você ama Jesus, amado, mas o amor precisa crescer. O amor não é estático, não é um sentimento, o amor é uma decisão de obediência, de entrega, de relacionamento com o Senhor Jesus. O amor precisa crescer e Paulo ora, olha, versículo 5, que o Senhor, porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, o Senhor conduza o vosso coração, a quê? Ao amor de Deus. Ele mesmo nos atrai para que a gente o ame, por isso não há mérito, é graça. E ele diz, e a constância de Cristo, a oração de Paulo não é uma oração irresponsável, emotiva, ele não, que vocês permaneçam constantes, ele ora pela constância. Uma igreja que tinha uma realidade, onde a fé deles era sempre questionada, sempre combatida, Paulo diz, mantenham a constância, persistam, mantenham-se firmes, vocês sejam constantes, não fiquem oscilando na fé, quando forem atacados ou decepcionados, ou questionados, mantenham a fé, a palavra que Deus já tem dado a vocês. É a oração de Paulo. Em terceiro lugar, Paulo conclui essa carta, não só orando e pedindo oração, mas ele também conclui corrigindo comportamentos equivocados naquela igreja. Eu sei que nós não gostamos de correção, e quando há uma palavra de correção, alguns se incomodam, isso é um sinal que não ama a verdade, que não ama a correção. Paulo termina aqui no versículo 6, tocando num assunto delicado. Ele diz a partir do 6, nós ordenamos em nome do Senhor Jesus, que se apartem do irmão que está andando de maneira desordenada, não de acordo com os nossos ensinos. A grande questão de Tessalônica é que alguns irmãos, porque criam na volta do Senhor, acabaram se escondendo por trás disso para ficarem sem trabalho, para ficarem de alguma maneira às custas da igreja, dizendo, não, Jesus está voltando, então por que a gente precisa trabalhar tanto, estudar? Jesus está voltando. Começaram por causa de uma verdade, eles começaram a viver uma vida equivocada, engano, carnalidade, pode até parecer espiritualidade, alguém falar, olha, eu estou crendo que Jesus vai voltar, pastor, estou crendo tanto que, olha, eu não estou nem pensando mais em estudar, trabalhar, casar, é engano. Quem crê na volta do Senhor, espera pela vinda dele, com muita dedicação, com esforço, plantando, regando, trabalhando, porque quando o Senhor voltar, vai nos encontrar ocupados com o reino e com a trajetória natural da vida. Então Paulo diz, olha, essas pessoas que não querem trabalhar, lembre-se do que eu já falei, Paulo diz, quem não trabalha, não coma, porque, amado, nós precisamos comer do fruto do nosso trabalho, isso é maravilhoso. Paulo então instrui, corrige aquela igreja, por causa desse comportamento, e ele ainda diz para os irmãos, olha, não se misture com essas pessoas. Ele coloca uma palavra muito clara, não ande perto deles, se aparte deles. Algumas pessoas no corpo, nós precisamos ter
colocar um limite claro para quê? Paulo diz, para que elas percebam o modo que elas estão vivendo. Paulo diz isso aí. Para que elas prestem atenção de que elas estão equivocadas. Quando alguém anda totalmente no engano e você a trata normalmente, a comunhão sua com ela é normal, e você diz, não, porque eu amo muito, você está equivocado com ela, porque você está ajudando aquela pessoa a não enxergar a realidade dela. Então é importante que nós mantenhamos um limite com pessoas que estão andando no engano, não de acordo com a palavra ensinada. Mas Paulo diz, trate ela de maneira amorosa, trate-a como irmão, não como inimigo. Algumas pessoas, a Bíblia instrui a não tratar nem como irmão, quando começa a viver deliberadamente no pecado. Mas algumas do corpo, equivocadas, enganadas, Paulo diz, trate como irmão, não como inimigo, mas se aparte. Versículo 6, se aparte, mantenha uma distância, mantenha um limite, e a pessoa, quem sabe, no versículo 7, mas vós estáis cientes do modo que convém nos imitar, quem sabe essa pessoa vai ver os bons exemplos. Paulo diz, olha, nós não ficamos aí entre vocês sendo pesados, nós trabalhamos, nos esforçamos para não dar a ideia de que queremos nos encostar no ministério, encostar nas pessoas. Amado, servo de Deus saudável tem prazer de trabalhar, não só de pregar, ele tem prazer de trabalhar, ele tem ânimo, e quando trabalha, ele faz um trabalho bem feito, como os puritanos, faz diante da face de Deus. O Senhor está vendo, então eu vou ser um professor dedicado, eu vou ser um estudante dedicado, eu vou trabalhar no setor da minha empresa de maneira honesta e dedicada, eu vou chegar no horário, vou cumprir minhas metas, da maneira que glorifique ao nome do Senhor, e a Bíblia até diz, trabalhe como para o Senhor, ou seja, no seu trabalho, seja qual for, você sabe que está fazendo para Deus, por isso você faz o melhor. Além de corrigir, em quarto lugar, mais duas coisas que nós podemos perceber que Paulo usa na conclusão dessa carta. Em quarto lugar, Paulo conclui a carta orientando a igreja. É interessante que é a orientação que nós já falamos aqui no versículo 14, caso alguém não preste obediência à palavra, notai-o, não vos associeis com ele. Ou seja, não tenha associação íntima com ele. Mas para quê? Para que ele fique envergonhado. Não é para você humilhar a pessoa no sentido de tratar mal. No versículo 15 ele explica, todavia não o considere por inimigo, mas o advirta como irmão, o alerte, mostre para ele que o erro dele não pode ser tratado com tolerância. Às vezes a gente, mas se falar isso, aquele irmão vai ficar triste. Ele precisa perceber que o que ele está fazendo está equivocado. Não é bom quando a gente descobre que a gente está equivocado e pode se corrigir? Mas nós precisamos estar abertos para ouvir uns aos outros. Paulo então diz, a orientação dele é não se misture, mas trate essa pessoa como irmão. E em último lugar, Paulo conclui a sua carta, como geralmente ele faz, abençoando a igreja. Você já abençoou alguém hoje? Abençoando. E como ele abençoa? De duas maneiras pelo menos. Primeiro, versículo 16, diz que ele abençoa, dizendo que o Senhor da paz, ele mesmo, ou seja, não sou eu, é ele, vos dê continuamente paz em todas as circunstâncias, e o Senhor seja com todos vós. Então Paulo, ele abençoa, liberando uma palavra, clamando por uma palavra de paz contínua em tudo. Ele está dizendo que vocês tenham paz continuamente em tudo. Ele está dizendo que vocês aprendam a desfrutar a paz em todos os dias, em todas as circunstâncias, não deixando ser afetado pelas coisas externas, e nem pelas internas, que surgem dentro de nós, mas que vocês experimentem essa paz. E a paz de Deus não é, está tudo bem, não, é a paz da presença de Deus sendo reconhecida em nossa vida, porque ele conclui o versículo 16 dizendo, o Senhor seja com todos vós. É a paz da convicção que o Senhor está comigo. Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias bons e dias maus, dias que respostas do céu chegam, dias que você ora, busca, mas as respostas não chegam, mas o Senhor está contigo.
tenha paz nele. A palavra de Paulo, a bênção é que Deus te dê paz contínua e em todas as circunstâncias. Mas eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida. E quem disse que você deve viver sempre no melhor momento? Você quer ser melhor do que o Senhor Jesus? Que a Bíblia diz que Satanás durante 40 dias tentou intensamente, que lá em Hebreus diz que aprendeu a obediência pelo que sofreu, que foi provado e tentado em todas as coisas semelhantes a nós, mas a paz de Jesus estava nele, a paz do Espírito Santo estava nele. Jesus tinha paz, por quê? Porque ele, como filho, obedeceu até a morte, e morte de cruz. É o permanecer na obediência que cultiva a paz em nosso coração. E ele também abençoa, concluindo dizendo, no finalzinho, versículo 17 ou 18, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele termina abençoando com a graça, reconhecendo que tudo que temos e somos é a graça de Deus, é este favor inexplicável de Deus. A graça é o amor de Deus se movendo na nossa vida constantemente, sem mérito, mas porque Ele nos ama, Ele nos conduz. Paulo conclui as cartas dele, não como apenas um método literário, ele conclui dizendo: lembre-se sempre que tudo é pela graça, que é pela graça que somos salvos, é a graça que nos faz viver o Evangelho, pregar o Evangelho, participar e cooperar com o avanço do Evangelho, é pela graça de Deus, é pela essa graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre faz questão de enfatizar que Jesus é o Senhor, e Senhor não tem a ver com pronome de tratamento. Senhor é Kyrios, aquele que é dono de tudo. Ele é dono da tua vida, Ele é dono do universo. Nós precisamos reconhecer, Ele é o Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nessa manhã. Amém, amados? Glória a Deus.